enxergar. E o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele nem lembrou que ele tinha jogado a capa. Vai saber se não estavam as moedinhas que ele ganhava dentro daquela capa, a gente não sabe. Porque como que ele ia ficar guardando as coisas que ele ganhava na mão? É bem provável que aquilo estava enfiado na capa. Mas ele não pensou duas vezes. Se o mestre conseguiu curar ele, tudo que ele queria era glorificar. Ele queria era estar diante de Jesus, perto dele. Ele não importou mais como que ele ia comer, como que ele ia se vestir, como que ele ia andar. O que importava é que Jesus tinha feito a obra na vida dele, e ele saiu correndo, louvando a Jesus. E eu imagino, gente, como que não foi a euforia dele, no meio daquele povo tudo. Imagina os gritos que ele não saiu dando de alegria e chamando a atenção de todo mundo. E ele precisava gritar para que todo mundo, como ele, visse o que tinha acontecido na vida dele. Isso é que é maravilhoso da nossa vida. Ele queria repartir o que tinha acontecido na vida dele, ele queria repartir com os irmãos. Mas aí eu falo para vocês, por que que ele conseguiu isso? Ele poderia ter tampado os ouvidos a hora que falaram, oh, fica quieto aí, cego. Porque os outros eram, teoricamente falando, de antigamente, como eles se sentiam, porque aparentemente eles eram todos normais. Ele não ouviu o que aquele povo estava gritando. Ele simplesmente não escutou aquele povo mandando ele se calar. Ele pegou a fé que ele tinha no Senhor, que Deus poderia agir na vida dele, e saiu correndo e gritou e foi até onde o Senhor estava, e a obra aconteceu. Quantas vezes na nossa vida a gente vê Jesus perto da gente e tem medo de jogar a capa fora e seguir Jesus? Qual que é a capa que está impedindo? Qual que é a cegueira que você tem, que você precisa pedir para o Senhor? Você já chegou a confiar em Jesus verdadeiramente? Não, não responde para mim, responde para Deus. Responde no seu interior que Deus está ouvindo e Ele vai sentir. Você abriu seu coração e falou assim, Senhor, hoje eu estou aqui miserável, Pai. Olha, eu fico falando mal da minha vizinha. Às vezes, Senhor Jesus, eu no meu trabalho, eu tenho sido um zero à esquerda. Ou eu não estou vivendo como Tu pedes, Senhor. Ou às vezes até uma doença física mesmo. Você tem chegado para Jesus e falado, Senhor, eu estou aqui, Senhor, com todos os meus pecados, com toda a minha miséria. Eu estou aqui, Senhor Jesus. E daí? Ele chama você, ele chama você, ele chama você, ele chama você, ele chama cada um, de maneira diferente, mas ele chama. E daí você está aí na sua cabeça, eu tenho certeza que você está pensando, aquela vez, Jesus, aquele momento, aquele acontecimento, Jesus estava me chamando. Você teve a coragem de jogar a sua capa fora e ir para onde Jesus estava? Quando ele falou assim, chame-o. Você teve coragem de jogar a sua capa fora e falar assim, eu vou, não importa o que vai acontecer. Mesmo olhando que você vai jogar a capa, de repente é tudo que você tem e deixar de lado para ir onde está Jesus? Faz aí volta um pouquinho a fita da sua vida. Jesus tem convidado muita gente aqui para jogar a capa e ir pelo menos perto dele para ouvir o que ele tem para dizer. Eu tenho certeza que nesse momento veio na sua cabeça, aquele momento, aquele irmão que chegou e falou assim, ô fulano, vamos comigo lá no grupo de oração? E você falou assim, oh meu Deus, hoje vai passar aquele capítulo da novela que eu estou esperando, já tem quase um mês. Aí você não teve coragem de ir. Outra vez eu tenho certeza que talvez Jesus te chamou, e você falou assim, mas eu estou tão cansada hoje. Ou às vezes nem só para vir na igreja, irmãos. Às vezes você tem uma pessoa próxima de você que está doente. E Jesus fala para você assim, vai lá, meu filho, vai lá dar uma palavra de apoio para aquela pessoa. Aquela pessoa precisa ouvir a minha voz por você.
Será que Jesus nunca fez algum chamado assim na vida de vocês? E de repente você responde para Jesus assim: amanhã eu vou. Amanhã? Amanhã? Você tem noção que Jesus estava indo para Jerusalém, onde ele não ia voltar mais humanamente? Ali, sem saber, porque o cego não sabia disso. Mas era a última chance dele, porque Jesus saindo dali, ele ia para ser crucificado. Jesus sabia disso, que ele não ia voltar ali, mas o cego não. O cego podia ter falado assim: quem sabe da próxima vez que ele passar, não vai estar menos tumulto aqui e eu consigo chegar mais perto de Deus, de Jesus. Ah, ele não. Ele falou: a minha chance é agora, eu vou aproveitar agora. E ele começou a gritar e gritar e gritar e não quis ouvir. Quantas vezes você tem ouvido as pessoas que gritam no seu ouvido e te impedem de chegar até perto de Deus? Para aí um pouquinho, vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Quem fala no seu ouvido que está te impedindo de chegar próximo de Deus? Aquele amigo que chama você para ir para o bar? Ah, mas a gente tem tanto amigo assim. Porque eu falo para vocês, na época que eu gostava muito de festar, mas eu tinha amiga, hein? Cada fim de semana eu tinha um lugar para ir. Tinha um dia que era para tomar cervejada, outro dia para comer uma porçãozinha, mas a porçãozinha sempre vinha acompanhada, né, de uma cerveja, uma caipirinha, alguma coisa, mas não faltava amigo. Mas tinha um monte de amigo para me chamar para ir para esses lugares, para ir olhar os outros homens, que não era meu marido, porque você vai num lugar desse, é isso que em certos lugares, é isso que você vê. Quantos amigos têm gritado no seu ouvido, te tirando o foco de Jesus? Talvez até familiares. Às vezes começa a gritar: fica quieto, de outra forma. Chamando você para ir para um lugar ruim, chamando você para fazer uma coisa que não condiz com o que Deus tem te pedido. Daí você faz o quê? Você faz igual o cego fez? Grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Ou você escuta o que o mundo está te chamando? Será que você não tem ouvido muito o mundo e deixado de ouvir o que Deus tem pedido para você? Pensa bem, gente, era a última chance que ele tinha, ele não sabia. Como eu não sei o que vai ser o meu minuto seguinte. Eu não sei. E ninguém aqui sabe. Então, Jesus está te chamando agora. A sua chance é agora. Esquece que amanhã ou depois, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou procurar o caminho de Deus, amanhã eu vou deixar de beber, amanhã eu vou deixar de fumar. Esquece amanhã, porque você pode ser como Bartimeu. Mesmo ele não sabendo, Jesus não ia mais passar por ali. Jesus não ia mais passar por ali. E ele aproveitou o momento, ele viu Jesus naquela hora e ele gritou. Será que não está na hora de você gritar para Jesus ter compaixão de você? Será que não está na hora de você abrir o seu coração assim verdadeiramente? Não é mais ou menos não, gente. Se for para vir para Jesus mais ou menos e continuar tendo aquela vidinha aí, então continua aproveitando o mundo. Quando você resolver que você quer ouvir o que Deus tem para você, aí você vem verdadeiramente, mas para seguir o que Deus tem te falado. Porque Deus está plantando a semente no coração de cada um aqui. Vai de você deixar ela germinar e crescer, ou vai de você sair lá fora e escutar talvez o povo falando para você: quieta, fica quieto, fica quieto. Está na mão de cada um. Então eu quero convidar vocês para silenciar o coração. Fiquem à vontade. Se alguém quiser fechar os olhos, fecha. Se alguém quiser abaixar a cabeça, abaixa. Faça o que você se sentir mais à vontade. E comece a falar para Jesus qual é a sua cegueira. Fala para ele: Jesus, fala no meu coração qual é a minha cegueira. Será que eu estou deixando, Senhor, de fazer o que o Senhor tem pedido?
Será que eu estou deixando, Pai, de ir aonde o Senhor quer me levar? Se o seu problema é físico, coloca a mão na onde aquilo tem doído. Se for na cabeça, se for na barriga, se for nos olhos, se for na perna, aonde for. Fala para Jesus. Ele está aberto, ouvindo o que você tem para dizer. Eu vou falar uma coisa para vocês, não é segredo não. Vou falar para que vocês abram o coração. Jesus está passando aqui. Ele está aqui no nosso meio. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, pertinho de mim, pertinho de você. Você vai ficar quieto, calado, ou você vai gritar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Grita para eles, irmãos. Grita para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E vai falando para ele nesse momento aquilo que tem doído em você. Se for uma dor física, grita para ele: Senhor, tu curou o cego, Senhor, tu podes me curar, eu creio, Senhor, mas joga a capa fora. Não fica pensando no que você vai deixar para trás, não. Joga verdadeiramente a capa e vai, porque ele está aqui, ele está te ouvindo. Você não está falando para mim, não. Você está falando diretamente para o Senhor, e ele está te ouvindo. Aqui tem irmãos que já estão começando a se sentir nos braços do Pai, como se Jesus estivesse fazendo um carinho na cabeça dele. Continua falando para ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor, me dói muito, Pai de misericórdia, me dói o jeito que eu tenho agido. Sabe aquilo que eu fiz no passado, Pai? Aquilo me atormenta, eu não consigo, Pai, é muito feio o que eu fiz. Não importa, você está diante do Deus do impossível, aquele que curou o cego. Se ele curou o cego, imagina no que ele pode fazer na sua vida. Imagina se ele não vai te perdoar do que você fez. Aí você fala assim: Senhor, mas eu não tenho conseguido, Pai, estar diante de Ti. O Senhor pode te dar força. Grita para Ele: Senhor, me dá força, Senhor, porque eu quero estar diante de Ti. Eu quero jogar a minha capa fora, mesmo que for como cego, cambaleando no meio de todo mundo, mas eu quero ir, Senhor, confiante que o Senhor vai estar à minha espera, Pai. Confia, irmãos, confia que o Senhor está pertinho de você. Vai falando para Ele: Senhor Jesus, o meu físico, Senhor, às vezes não tem me ajudado. O Senhor sabe. Imagina que Ele não sabe o que você está passando. Você imagina que Ele não sabia o que estava na vida daquele cego? Mas Ele perguntou: o que queres que eu faça? E o Senhor foi agindo pela fé dele. Pela sua fé, o Senhor vai agir na sua vida. Eu profetizo que em nome de Jesus você vai ser curado daquilo que você está pedindo para o Senhor nesse momento. Porque eu tenho certeza que você não vai pensar no que tem naquela capa que você está largando para trás. Você não vai pensar se é baile, você não vai pensar se você gosta de beber, você não vai pensar se você gosta de fumar, você não vai pensar se você vive em adultério, você não vai pensar em mais nada, você vai largar tudo isso para trás e você vai seguir diante de Jesus. Fala para Ele agora nesse momento: Senhor, eu confio. Eu confio. Fala para Jesus que você confia. Fala para Jesus: Senhor Jesus, eu confio, Senhor, eu quero ver, Senhor. Fala para Jesus aquilo que você precisa. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Fala para Jesus que Ele está te ouvindo. Senhor, eu preciso, Senhor, está aqui nas tuas mãos. Eu não vou mais agir por mim, Senhor Jesus. Eu vou entregar a Ti, Pai de misericórdia, confiante que a obra é Sua. Se não é nesse momento, agora que eu vou ver, amanhã, é daqui um mês, mas eu creio que eu vou ver. Eu creio que eu vou ver a minha família restaurada em nome de Jesus. Eu creio que eu vou ser liberto disso que tem me aprisionado em nome de Jesus. Várias correntes que te aprisionavam vão ser quebradas em nome de Jesus nesse momento. Não é por mim, não. É porque você confiou. É porque você abriu o seu coração. E o inimigo não tem mais poder na sua vida. Porque Jesus está entrando agora. Porque você está abrindo a porta para Deus.
Você está permitindo que Ele entre na sua casa, que Ele entre na sua família, que Ele entre no seu trabalho.